Olá, queridos amigos do Estudo Espírita. Que bom ter vocês aqui de novo. Este é o podcast da Revista Espírita de março de 1859. E ele foi preparado com muito carinho para ser um apoio no seu estudo e, claro, para ajudar a responder o quiz. Hoje a gente vai conversar sobre um artigo fascinante, Senhora Reinaldo, Sonâmbula. É um relato que nos ajuda a entender melhor o sonambulismo, as faculdades do espírito e também os cuidados que devemos ter ao analisar fenômenos que ficam ali, na fronteira entre o mundo físico e o espiritual. E para a gente organizar bem as ideias, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender quem foi essa tal de Madame Renaud. Depois, a gente mergulha na visão dela sobre a vida, o sonambulismo e o que existe além. Em seguida, vamos ver o que ela revelou sobre as faculdades do espírito e, para fechar com chave de ouro, vamos falar sobre a dimensão moral, que é o que dá sentido a tudo isso. Então, vamos lá, vamos voltar no tempo para a França do século XIX. A nossa personagem principal aqui é a senhora Renaud. Ela já tinha desencarnado há mais ou menos um ano quando esse relato foi feito. E o que ela tinha de especial? Em vida, ela era conhecida por ter uma lucidez impressionante quando estava em estado de sonambulismo. Chegava a dar diagnósticos médicos super precisos, mesmo sem nunca ter estudado medicina. Era, de fato, um grande mistério para a época. E foi justamente por causa dessa experiência tão única que, depois que ela voltou para o plano espiritual, os membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, com Kardec à frente, viram ali uma oportunidade de ouro para aprender. E com aquele método todo criterioso que a gente conhece, eles evocaram o espírito dela. O objetivo não era o espetáculo, de jeito nenhum, mas sim buscar esclarecimentos sobre a natureza da nossa alma. A conversa começa com perguntas bem diretas. Como funcionavam as habilidades dela? Qual a relação disso com a vida depois da morte? E a resposta que ela dá, gente, é de uma profundidade que faz a gente parar e repensar essa ideia de que existe uma separação tão grande entre o nosso mundo e o mundo espiritual. É muito bonito como ela coloca isso, como está escrito na Revista Espírita de março de 1859. A cadeia das existências é formada por anéis seguidos e contínuos. Nenhuma interrupção vem deter seu curso. Encerrando o trecho citado, a gente pode refletir que, na visão dela, a vida aqui na Terra e a vida espiritual não são duas coisas separadas. Pelo contrário, são elos de uma mesma corrente, uma jornada única e sem interrupções da alma. E ela nos ajuda a fazer uma distinção importante. Uma coisa era a lucidez que ela tinha como sonâmbula. E outra, bem diferente, é a consciência que ela passou a ter como espírito livre. Enquanto sonâmbula, ainda ligada ao corpo, a percepção dela era incrível, sim, mas tinha seus limites. Já como espírito liberto, essa percepção se tornou algo muito mais rápido, preciso, instantâneo. É a alma agindo em sua totalidade, sabe? Sem os véus da matéria. Claro que essa explicação toda leva a uma pergunta bem lógica, que os próprios estudiosos da época fizeram. Ok, se esse desprendimento da alma é algo natural, por que não é todo mundo que vive o sonambulismo de um jeito tão evidente? É uma ótima pergunta, né? E a resposta dela é daquelas que viram uma chavinha na nossa cabeça. Ela explica que, de certa maneira, todos nós somos sonâmbulos, cada um no seu grau. A intuição, sabe? Aquela voz interior que às vezes nos sopra um caminho, um conselho. Pois é, segundo ela, isso nada mais é do que uma manifestação bem sutil dessa mesma faculdade da alma. É um eco da nossa consciência espiritual agindo, mesmo quando a gente está de olhos bem abertos. Então, a gente entende que essas habilidades, essas faculdades são parte da essência do espírito. E isso, claro, fez com que a investigação fosse ainda mais fundo. A pergunta seguinte era, mas como é que isso funciona na prática? De onde vinha todo aquele conhecimento? E sobre a habilidade dela com a medicina, ela é muito clara. Ela atuava como médium. Eram outros espíritos com mais conhecimento que a aconselhavam. Ou seja, o conhecimento não vinha dela, vinha através dela. Isso só reforça pra gente aquela ideia de que somos todos canais, instrumentos nesse intercâmbio entre os dois planos da vida. E essa ideia de ser um canal ilustra, de uma forma linda, como os espíritos percebem o mundo. Como está escrito na revista, é pelo olho que vedes, mas é o vosso espírito quem vê. Encerrando o trecho, ela nos mostra que não via só o corpo físico dos investigadores, ela via a pessoa interior, a essência de cada um, porque a verdadeira visão, a visão real, pertence ao espírito e não aos nossos olhos de carne. Agora, a gente chega num ponto que é a base de tudo, que conecta qualquer fenômeno com a sua finalidade útil,
a dimensão moral. Kardec sempre nos ensinou, né? Não existe fenômeno pelo fenômeno. Por trás de tudo, sempre há uma lição moral a ser aprendida. Então, os pesquisadores quiseram saber quais eram as qualidades morais mais importantes, tanto para o magnetizador, que era quem ajudava no processo, quanto para o próprio sonâmbulo. E as respostas da Madame Reynaud foram direto ao ponto, focando totalmente na intenção. Um bom coração, desinteresse pessoal e sinceridade são fundamentais. Já o desejo de fazer mal ou a má-fé, esses são os maiores obstáculos. Mas olha que interessante, entre todas as nossas imperfeições, ela apontou uma especificamente como sendo a mais perigosa de todas para quem tem essas faculdades mais abertas, mais sensíveis. Qual vocês acham que seria? O orgulho. Ela faz um alerta muito sério de que o ego, aquela vontade de receber o crédito por um dom que na verdade não nos pertence, é o que corrompe a faculdade. É o orgulho que escancara a porta para o erro, para a vaidade, para o auto-engano. É ele que desvia uma ferramenta que era para ser nobre do seu verdadeiro propósito. Certo. Depois de toda essa conversa tão profunda, vamos tentar amarrar as pontas? Que lições essenciais a gente pode tirar dessa investigação lá do século XIX para os nossos estudos de hoje? O caso da senhora Reynaud nos deixa uma lição muito valiosa. Ele mostra, primeiro, que as faculdades são da alma, não do corpo. Segundo, que a vida é uma jornada só, contínua. E, talvez o mais importante de tudo, a nossa condição moral, a nossa ética, a nossa humildade é o que vai definir a pureza e a confiabilidade de qualquer manifestação espiritual. E quando perguntaram a ela o que ela fazia no plano espiritual, a resposta resume o propósito da vida para todos nós: continuar se instruindo com espíritos mais elevados e praticar o bem, sempre buscando o progresso moral como o único caminho para a felicidade de verdade. E com isso, o nosso estudo de hoje nos deixa uma reflexão final, né? Esse texto, com mais de 160 anos, nos mostra a intuição como uma conexão direta com a nossa essência espiritual. No nosso mundo de hoje, tão barulhento, cheio de dados e tecnologia, que espaço a gente está dando para essa voz interior? Como a gente pode cultivar essa forma de sonambulismo desperto no nosso dia a dia? Que este estudo nos inspire a sempre valorizar a verdade com prudência e a espiritualidade com muito equilíbrio.